Aquário. Aquário é o questionador dos limites pré-estabelecidos. Então aqui a gente já entende a sequência do fluxo ali dos signos, né? O Capricórnio estabeleceu um limite. O Aquário vai questionar, faz parte da função dele questionar o porquê que aquele limite foi colocado daquela maneira. Por que daquela maneira e não de outra? No que está embasado esse limite? Ele vai questionar, ele quer saber por que foi construído da maneira que foi construída. Sua função é proporcionar evolução e, para cumpri-la, necessita romper barreiras. Então, Aquário ele é sobre ir além. Ele é sobre caminhar, ele é sobre evoluir. Então, no momento que ele chega na frente de um muro, de uma parede, de uma divisória, em algo que, opa, daqui eu não posso passar, por quê? Eu vou precisar de um argumento. Aquário trabalha com argumentos. Tudo bem, tu tá me dizendo que eu não posso passar daqui? Tá, mas então eu quero saber por quê. Porque senão eu vou testar. Ele vai testar, o Aquário, ele é muito relacionado com a construção de pontes de um lugar a outro, de um limite a outro, né? Porque o Capricórnio, como a gente viu, ele é muito reto nos limites que ele coloca. Então, faz parte da função aquariana também entender que ficar tentando derrubar o muro inteiro, derrubar, às vezes pode ser que não seja a melhor opção. Então, e se a gente então construir uma ponte desse muro para aquele muro? Uma ponte, ela também é um limite. Por isso que Aquário, ele é relacionado com o coletivo. Né? E o coletivo, quando a gente pensa em coletivo, talvez num primeiro momento venha algo todo mundo junto, sem limite e misturado. Mas não, Aquário vai falar sobre um respeito à individualidade, porque um coletivo é formado de indivíduos e tem limites claros. Então, o que liga um limite a outro? Ele vem aprender sobre isso, ele vem questionar isso. Ele é um buscador disso. É ele quem abre novos modos de fazer, pois sabe que para obter resultados diferentes é preciso atitudes diferentes. Então, se tem algo que não está satisfazendo ele vai questionar e ele vai querer, ele vai desconstruir o que precisar, ele vai romper o que precisar, ele vai, às vezes, ele vai se colocar ali, ele vai dar um jeito de vamos montar isso aqui de novo.
E às vezes, para montar uma coisa de novo, tem que desmontar ela, tem que entender. Então, a função aquariana, ela é muito sobre isso. Por que é que as peças estão organizadas do jeito que elas estão organizadas e não de outro jeito? Às vezes ele é. Porque como ele é movido a isso. Ele é habituado a isso. Então, às vezes, ele esquece até de primeiro pensar se do jeito que tá funcionando. Porque às vezes, do jeito que tá funcionando. Pode ser que tenha outras maneiras de fazer? Pode, mas do jeito que tá funcionando. Então, será que vale a pena eu ir ali e querer desmantelar uma coisa que já tá funcionando só pra eu colocar a minha ideia? Ele vem aprender sobre isso também. Não suporta insatisfação. E isso é o que o motiva a desprender-se de qualquer situação que o sufoca. Então, Aquário, se ele se sentir invadido, se ele se sentir sufocado, se ele tá se sentindo insatisfeito com alguma situação, ele vai se desprender daquilo ali. Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Nem que esse jeito, às vezes, seja se isolar. Se ele tá numa situação que ele se vê obrigado a ficar naquela situação, ele não tem como sair daquela situação, por um motivo ou por outro, ele vai se isolar, porque ele não suporta estar em algo que ele não quer estar. E isso faz parte da postura dele. Faz parte do senso de individualidade coletiva que ele tem. Que é isso. Se eu tiver que estar num lugar não querendo estar, eu não quero estar. E ter que estar com alguém que tá ali sabendo que ela não quer estar. Então o aquário ele traz isso muito para os outros signos. Ele traz essa visão muito relacionada a esse respeito à individualidade. Porque é isso. Uma pessoa, quando ela não quer estar onde ela tá, não é legal. Então o aquário ele é muito sobre isso também. Vem relembrar que sua energia é mais bem aproveitada quando focada em favor de algo, ao invés de contra. Porque como ele é habituado a contestar, ele é habituado a contestar, ele é habituado a questionar. Muitas vezes, sem se dar conta, ao invés dele estar indo a favor, e não é porque tu tá indo a favor de algo que tu deixou de contestar aquilo, de questionar, mas quando a gente tá indo a favor, os nossos questionamentos e aquilo que a gente tá contestando e aquilo que a gente tá vai me abrindo um caminho em frente. Questionei isso aqui. Tá. Escutei as opiniões em relação a isso. Beleza. Entendi. Vamos pro próximo. Tá, eu vou indo adiante. Agora, quando eu tô indo contra algo, quando eu tô batendo de frente com algo, e faz parte também da função aquariana, porque
o bater de frente do aquário, ele causa ele estremece, né? Ele estremece a base. Ele causa Nossa, por que que esse questionamento me afetou tanto? A minha base não é forte, o meu limite não era forte. O formato que eu estabeleci, ele não tá bem... se me afetou, é porque... né? Mas o aquário, ele vem também experimentar como que é quando ele vai a favor. Porque o contra... às vezes ele pode ficar andando em círculo. Sabe? Ele pode ficar andando em círculo. Eu tô contra isso aqui, contra. Tá, mas então, se eu sou contra isso, eu sou a favor do quê? Qual que é o contraste daquilo que eu tô indo contra? Tá, e se eu ir para aquilo que eu sou a favor? Porque quando eu vou a favor, eu não tô em embate. Eu tô a favor. Agora, quando eu tô indo contra, eu tô num embate. Eu tô numa polêmica, eu tô numa discussão, E, claro... É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Faz parte da função aquariana esse... Mas é interessante ele saber que ele também pode ir a favor, porque às vezes ele esquece que tem essa opção também. Porque aí ele pode escolher se ele quer ir contra ou a favor, se ele quer ir por aqui ou por ali. Seu papel envolve a construção do futuro. E para isso é necessário que reconheça os esforços passados que o trouxeram até o presente. Do contrário, se desgasta em embates tentando colocar a sua opinião em evidência e experimentando sensações de não pertencimento e desencaixe do mundo. A construção do futuro, porque Aquário é sobre o futuro, é sobre algo é sobre o horizonte, né? Algo que eu tô visualizando lá na frente. Mas eu preciso entender que lá na frente se constrói aqui no presente. E eu preciso entender que o presente, ele é o futuro de alguém. O presente só existe porque ele foi construído. Então, eu chegar e querer demolir as bases que construíram o presente não faz sentido. Não faz sentido. Então, o aquário, ele vem muito entender, ele vem muito observar isso também, porque às vezes ele entra nesse fluxo de inovação e de tecnologia, e ele se esquece que isso tudo está inserido dentro de uma base que foi construída, porque senão não teria como isso estar acontecendo agora. Isso, o que quer que seja, o presente, ele foi sendo desenhado, ele foi sendo construído. E muito disso se deve a Capricórnio. Porque é isso, vem vindo numa sequência, né? Então, todos têm a sua contribuição, mas o Capricórnio é o que está mais próximo, né? O que antecede aqui o Aquário. E é o Capricórnio que estabelece os limites para o Aquário romper. Então, o Aquário, ele fala muito, por isso que ele fala sobre pontes, as pontes construídas entre as gerações. Os limites, as gerações, elas têm limites. Não adianta, não tem como, se não vira tudo uma coisa só, não tem como.
E não tem nem porquê. Cada uma tem os seus costumes, as suas tradições, de acordo com as suas histórias, com as experiências de vida, com os contextos históricos que elas vivenciaram. Porque se eu quiser que todo mundo se transforme numa coisa só com o mesmo tipo de pensamento, eu vou estar ignorando as histórias das pessoas. E nós somos constituídas das nossas histórias. Se alguém quiser mexer na minha história, se alguém não tiver respeito com a minha história, dificilmente eu vou conseguir chegar num acordo com essa pessoa, porque ela vai estar me desrespeitando, eu vou me sentir invadido. Então, o aquário, ele vem construir pontes. Então, tá, beleza. A tua geração é assim, assim, assim. Essa geração é assim, assim, assim. Como que a gente faz pra conversar? Como que a gente faz pra relacionar? Como que a gente, sabe? Por isso que ele é sobre o social. Ele é sobre o coletivo, mas é o coletivo respeitando os limites de cada. Ele é sobre os grupos, ele é sobre as tribos. E na verdade, né, o que une as gerações, o que une tribos, o que une é a nossa humanidade. A gente antes de qualquer coisa, nós somos humanos, né? Antes da gente estar inserido em qualquer papel, personagem, nós somos humanos. Então o aquário, ele vem relembrar isso. E ele vem assumir isso pra ele, porque senão ele vai se sentir não pertencente, ele vai se sentir desencaixado, ele vai sentir que ele não é daqui. Mas ele tá aqui. Se ele tá aqui, é porque ele é humano. E se ele é humano, ele vai sentir a necessidade de se encaixar. E ele vai sentir a necessidade de se inserir em algum grupo, de ter afinidade mais com aquele ou com o outro. Mas isso não quer dizer que um anula o outro. Por isso que Aquário também vai falar sobre aceitar as diferenças. Começando por ele mesmo, aceitando as diferenças dele. E entendendo que não é porque ele não é igual aos outros que ele não pode fazer parte. Quando em harmonia, busca maneiras realistas para concretizar os ideais que vislumbra, atraindo as parcerias necessárias e aprendendo a cultivá-las. Ao permitir que as amizades sejam a sua base, sente-se humano. Porque é isso, né? Ele vislumbra muitas coisas, ele enxerga a longo prazo, ele é visionário, ele enxerga o futuro, ele enxerga lá na frente. Mas para ele concretizar aquilo que ele quer, ele precisa trabalhar no presente, no agora. E quanto mais ele se afiniza, quanto mais ele se sintoniza com aquilo que ele quer aqui, mais ele atrai para perto dele pessoas afinizadas também com as coisas que ele gosta, com aquilo que ele gosta de fazer, com aquilo que... Por isso, essa questão de ele respeitar aquilo que ele gosta e de entender que ele gostar mais de uma determinada música, de uma determinada roupa, de um determinado estilo, isso não exclui os outros. Isso só faz dele humano, porque isso faz parte da humanidade. E isso não restringe, porque isso é mutável, eu posso mudar isso, mas nesse momento agora, ele vem olhar para isso. O que eu tô afinizada? É com isso aqui. Então eu vou atrair pessoas e situações também afinizadas com isso. São os recursos humanos, né? As parcerias. Aprendendo a cultivá-las, ao permitir que as amizades sejam a sua base, sente-se humano. Então,
ele atrai as pessoas e ele vem aprender a como cultivar esses laços com as pessoas. Quem são as pessoas que atravessam com ele essas pontes? Quem são as pessoas que não importa a vestimenta que ele tá utilizando, não importa o estilo que ele tá sintonizado naquele momento. Tem pessoas que estão ali junto com ele. Quem são essas pessoas? São os amigos. E amigos é algo completamente humano. Só aqui existem amigos. Então o aquário, ele preza muito pelos amigos. Ele vem preservar as amizades, os amigos, as pessoas que estão ali junto com ele, independente do que for. Aquelas que atravessam com ele as diferentes fases da vida dele. E quanto mais ele aceita as fases e mais se permite atravessar as fases e vivenciar as fases, mais ele conhece pessoas que estão ali também na mesma fase que ele tá, sintonizada com aquilo que ele tá. E mais ele conhece pessoas amigas. Mais ele vai aprendendo sobre como cultivar as pessoas que ele se afiniza na vida dele. É isso.